Você já percebeu que a vida tem o poder de te dar o céu e o inferno na mesma semana? Que um dia você está no auge da felicidade, no outro parece que o chão se abre sobre os seus pés? É nesse ponto que a gente descobre quem realmente a gente é. Porque a resiliência não nasce nos momentos bons. Ela nasce no dia em que você sente que não tem mais forças para continuar. E hoje eu quero te contar uma história muito pessoal. Uma história que fala de sonho, de dor, de perda, mas também fala de fé e renovo. Porque eu acredito que é exatamente isso que vai mostrar o poder da resiliência e como ela pode transformar a sua vida também. Eu estava prestes a me formar na faculdade de psicologia, quando eu descobri que eu estava esperando um bebê. E foi uma notícia inesperada que encheu meu coração, o coração do meu esposo de alegria. Nós sempre sonhamos em ter um filho logo quando a gente se casou, mas a vida tinha outros planos. Nós passamos anos tentando, enfrentamos intercorrências e depois de tantas frustrações, nós decidimos deixar esse assunto de lado. E justamente quando já não esperávamos mais, veio a surpresa. Foi uma mistura de alegria, de renovo, de gratidão. Compartilhamos a novidade com amigos e familiares e todo mundo comemorou junto com a gente. Parecia que a gente estava vivendo um sonho, mas a vida, às vezes, ela tem uma forma cruel de nos testar. Algumas semanas depois, eu fui ao médico para um ultrassom ali de rotina e foi ali que tudo desmoronou. O coraçãozinho do nosso bebê havia parado de bater. E não dá para explicar em palavras a dor que eu senti naquele momento. Parecia que o chão tinha se aberto. Eu saí do consultório com as pernas trêmulas, sem conseguir olhar nos olhos do meu marido, sem saber o que dizer. A gente só chorava. Perder dói. Dói muito. Nós não tivemos tempo de descobrir o sexo. Não tivemos tempo de viver essa maternidade. Ficou só o vazio, a tristeza, a pergunta sem resposta, o porquê. Eu passei meses mergulhada na dor. Eu tive dias em que eu nem queria levantar da cama. A perda me deixou triste, deprimida e sem forças. Mas sabe quando algo dentro de você grita que não pode parar ali? Foi nesse momento que eu me agarrei a Deus. Eu busquei consolo na fé e aos poucos eu fui me reerguendo. Meu coração ainda estava ferido, mas eu decidi que eu não deixaria a dor definir o meu futuro. Eu e o meu esposo conversamos e decidimos tentar de novo. E eu confesso que vieram muitas dúvidas, muitos medos, mas junto deles veio também uma fé enorme e uma resiliência que eu nem sabia que eu tinha. E então, mais ou menos 6 meses depois, nós recebemos novamente o nosso tão sonhado positivo. A notícia encheu nossa casa de esperança, de renovo, de alegria. Era o nosso bebê arco-íris vindo depois da tempestade para colorir novamente os nossos dias. E eu compartilho essa história porque ela carrega uma lição poderosa. A resiliência é o que separa quem desiste de quem vence. A resiliência não é sobre não sentir dor, não é sobre ser forte o tempo todo. A resiliência é sobre chorar, cair, se sentir sem rumo, mas ainda assim levantar. É sobre se permitir viver o luto, mas não se entregar ao vazio. É sobre acreditar que mesmo no meio da escuridão ainda existe uma luz esperando por você. E sabe como isso se aplica à sua vida? Não importa se estamos falando de negócios digitais, relacionamentos ou desenvolvimento pessoal. A resiliência, ela é a habilidade que vai te manter de pé quando tudo parecer ruir. É a habilidade que vai te empurrar para frente quando a ansiedade disser que você não vai conseguir. É a habilidade que vai te lembrar: a dor faz parte da vida, mas a vitória também. Hoje, talvez você esteja vivendo um momento em que você parece que o chão se abriu. Talvez você esteja lutando contra a ansiedade, contra o medo de falhar, contra perdas que ainda doem. E eu quero te dizer uma coisa:
Isso não é o fim da sua história. Assim como eu vivi a dor, eu também vivi o renovo e você também vai, porque a resiliência não é um dom que alguns têm e outros não. Ela é uma escolha diária de se levantar, de acreditar e de seguir. E quando você decide não desistir, é nesse momento que a sua vitória começa a nascer. Então, eu quero te convidar. Se essa história falou com você, deixa aqui um like no vídeo, se inscreve aqui no canal e escreve aqui nos comentários uma palavra que representa o que você precisa agora. Fé, força, esperança, resiliência. E eu quero ler cada comentário e orar por cada palavra que você deixar aqui, porque juntas a gente aprende que dor nenhuma é capaz de apagar a luz da nossa esperança. E a resiliência, minha amiga, é o segredo que transforma perdas em vitórias.